considerando 25 mil clientes na base, né? E você traz essa questão da análise de dados, inteligência artificial, para poder ajudar o RH com as melhores decisões, as melhores formas de fazer as coisas, de analisar melhor as pessoas. A Solids, ela utiliza esse motor de inteligência artificial e de dados baseado no ecossistema que ela criou todo, ou é na realidade da empresa? Como é que funciona mais ou menos como que a inteligência artificial ela é alimentada para poder entregar na ponta? A gente tem algumas informações que elas são coletivas, porque ela ajuda, porque, do contrário, uma empresa de 50 funcionários demoraria muito tempo para ter uma base relevante de dados. Né? Então, a gente tem isso que a gente chama da inteligência coletiva, são dados que fazem sentido, mas o quanto antes o próprio software começa a trabalhar dentro da realidade do time. Alguns dados eles são focados apenas na realidade da empresa, né? E ele tira ali informações daquela realidade local. Né? Então, número de funcionários, tipo da empresa, segmento, região, um monte de coisa, né? Isso. E também os dados comportamentais, né? Quem é o perfil desse time, né? Se eu uso coletivo, não faz sentido. Aí eu tenho dados de como é o Brasil, mas assim, eu tenho que ir para o micro ali e mostrar quem é essa população que está dentro dessa empresa, né? Quem são essas pessoas? E aí ela entra no nível individual. Entendi. Porque no final do dia o software tem que fazer com que a empresa conheça profundamente quem é esse ser humano que está ali, né? E aí a gente tem algumas análises são de grupo, de time, né? Então a gente levanta informações do próprio time, isso ajuda muito o gestor, porque sem a tecnologia, um bom gestor ele vai demorar ali, com muita sorte, 6 meses para conhecer realmente o seu time. Tem algumas informações ali que com tempo. Com a nossa tecnologia, antes mesmo da pessoa ser contratada, você já tem informações ali sobre essa pessoa. Então, isso acelera também a maturidade, não só do RH, mas da liderança. Porque você está entregando ali informações para esse gestor conhecer quem é esse time, como que ele funciona, como que ele é motivado, né? Qual que é a realidade que ele vive. Né? E isso gera um efeito. Porque a gente também tem essa coisa, né, de que achar RH, gestão de pessoas é para o RH. E gestão de pessoas não é para o RH. Todo mundo, né? Todo e qualquer líder é um gestor de pessoas. Ele pode ser um bom gestor de pessoas, um péssimo gestor de pessoas, mas ele é um gestor de pessoas. O sistema vai identificar também, né? E aí essa consciência também, entregar uma tecnologia que ajuda um gestor financeiro, um gestor comercial, de marketing. Então, ou seja, todos os líderes precisam fazer uma boa gestão de pessoas. Né? E aí esses dados ajudam muito nisso também. Ó, faz tempo que eu não faço isso, mas uma das coisas como gestor que eu detestava nos sistemas de RH é controle de ponto. Porque eu não sou um cara que gosta muito de controlar o ponto do meu time. Mas dependendo da função, tinha controle de ponto. Você tem obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade e tudo mais. Aí você tem que ir lá. Digital agora, pô, ficou mais fácil. Não, mas aí o cara esquece de botar o dedinho, aí no dia mas deu agora problema. Com a Solids está muito fácil. Aí, ó, exatamente. Biometria. Aí tem que ajustar. Facial. Reconhecimento facial. O cara entrou na empresa e tá contando ali, né? O cara foi no banheiro e tá contando também. Tem várias formas, tá bem mais fácil. Olha, isso é legal. Isso é legal. Eu lembro que antes da pandemia a gente colocou câmera térmica na empresa para pegar a galera que estava entrando com febre, é mole? Imagina. Por causa da pandemia, né? Exatamente. Para facilitar, imagina ter que testar um por um entrando numa fábrica, 1.000 pessoas. O que foi essa pandemia, né? Em termos Acelerou a tecnologia, né? Eu acho que por isso que talvez o RH tenha sido tão, talvez, questionado, né? Nessa pandemia, porque se você pega o baque que foi, é que a gente tem memória curta, né? Mas quando o pau comeu lá atrás, de repente, quem tomava a decisão dentro da empresa olhava para o lado, não sabia para onde ir, não sabia que decisão tinha que tomar, o que fazer com os funcionários, estavam desesperados dentro de casa. Então, foi muito forte essa, digamos, essa realidade de um dia para o outro, assim, sabe? Ninguém estava preparado. Pega março e abril, gente. Ninguém sabia se o seu negócio ia morrer, se explodir. Ninguém sabia. Era meio que um Armagedon mesmo. Aí Bolsa com afetou circuit vocês, breaker. assim? Brecou muito a iniciativa? A
aconteceu uma coisa tão interessante, assim, a gente conseguiu manter o plano de crescimento, mas sabe aquele mês, assim, março, abril, quando começou e ninguém sabia? Vai ser 40 dias, 2 meses. Vamos para casa. Ali, ninguém tinha visibilidade Os RH de te nada. ligavam? Falavam, cara, o que vocês recomendam? O que eu faço? Gente. Porque, assim, Tem um o módulo CEO liga aqui, pro CHRO. O CHRO te liga, né? O meu trabalho, eu acho que nos 6 meses seguintes ali, foi... Eu quase todo dia falava com o RH. E a gente entrou no modo, assim, esquece os processos, a rotina. Agora, a gente precisa salvar as pequenas empresas. E foi bacana, porque foi um momento onde a gente acelerou muito o desenvolvimento do produto. A gente começou a acompanhar o comportamento de consumo. Por exemplo, na ferramenta recrutamento e seleção. Acabou nos primeiros meses, né? Ninguém estava contratando ninguém. Mas aí, por exemplo, pesquisas, o mapeamento comportamento explodiu. O uso, né? Então, a gente começou a observar o comportamento de uso. A gente foi correndo para ajustar a tecnologia para entender. E, fora isso, a gente começou a fazer uma série de lives, uma série de eventos fora da tecnologia para abraçar. Falei, gente, agora é a hora de abraçar meu povo. Então, vamos lá. Para abraçar esse RH e falar, pera aqui, vamos junto. Né? E acabou que, assim, quem acabou sendo abraçado foi muito dono de empresa, que não sabia o que fazia. O que eu vou fazer com as pessoas? Então, foi um tempo onde eu fiquei muito, assim, gastei muita energia e foi muito bom, assim, ouvindo, dando dicas, ensinando, pensando em soluções. Então, e coisas que muitas vezes, assim, extrapolaram o uso da própria ferramenta. Porque não se tratava mais da pessoa usar o nome da tecnologia, se tratava de ajudar o meu público a atravessar essa crise. Né? Então, a gente começou a falar de temas que nem tinham a ver diretamente com a ferramenta. Mas e nesse momento que a gente percebeu é que a gente foi formando uma grande comunidade. Porque a gente passava ali, a gente passou a ter um relacionamento muito mais profundo, que muitas vezes extrapolava o simples uso da tecnologia. Mas era ali a gente pensando o tempo todo, como fazer, como não demitir. Sim. Se espera, se não espera, como que faz. Então, assim, decisões difíceis que os nossos inclusive, clientes com o teu tiveram público, imagino que até a maioria desse público não tinha nada pronto para fazer os funcionários trabalharem de casa, por exemplo. O software de videoconferência não existe. Lembra, Marião? Não existe, as pessoas não estavam preparadas. Esse negócio de teleconferência veio a forceps na pandemia, cara. Gente, as pessoas não tinham internet. Não, peraí, vamos dar um passo atrás? As pessoas não tinham cadeira. A gente encontrou realidades onde as pessoas não tinham uma cadeira adequada. Para poder trabalhar em casa. Dentro de casa. Sim. Eu vi fotos, e aí a gente começou de gente que estava improvisando ali uma mesa de passar roupa com uma cadeira de plástico e estava trabalhando ali. Então, teve um momento que a gente falou assim, gente, observem onde o seu time está sentado. Legal. Nossa, que loucura. São realidades, isso não passa pela minha tecnologia. Sim. E é uma realidade que eu nunca imaginei que eu ia ter que pensar nela. Mas, assim, a gente começou a pensar como é a realidade das pessoas, como elas vivem. O trabalho foi para casa das pessoas. Né? E aí o RH teve uma expansão muito grande da área de atuação. Porque o papel da gestão de pessoas, nós tivemos que ressignificar. Porque coisas que nunca o RH precisou pensar, de repente, nós tivemos que pensar sobre isso. Sobre a vida das pessoas, sobre as pessoas dentro de casa. E sempre, assim, aprendendo e fazendo. Videoconferência, no início ninguém sabia usar Zoom, era um inferno. Você está me ouvindo? Está vendo? Cachorro entra na frente. Né? As crianças não sabiam que o papai e a mamãe de repente estavam em casa e que não podia interromper, não tinha ali como é que você equaliza aquela realidade onde seus filhos não estão indo na escola, você está tendo que cuidar da casa e tendo que trabalhar ao mesmo tempo. Teve que ser tudo muito rápido. Então, é uma mudança de comportamento. E aí, a gestão de pessoas, ela precisou atuar em frentes que ela antes nunca tinha atuado. Né? E isso foi difícil, mas isso trouxe uma compreensão muito maior. E aí é interessante porque as dificuldades, elas trazem dores e complexidade.
E aí, com doadores, aí entra a tecnologia como meio, entendeu? Excelente. Então, assim, ninguém imaginava que acontecesse uma pandemia, mas aconteceu e à medida que as pessoas estavam fragilizadas num momento único, não sabendo o que fazer, um monte de dor começou a aparecer desde o trabalho remoto até para a gestão de desempenho desse cara dentro de casa. Exato. Aí a tecnologia, foi um momento que a tecnologia meio que floresceu, né? Um exemplo simples. A gente tinha uma cultura ainda, por exemplo, os nossos clientes já usavam tecnologia, então eles já estavam anos-luz na frente, mas tinha uma cultura muito assim, processo seletivo tem que ter dinâmica de grupo, presencial. Né? Então, tinha ali uma cultura painel, né? muito presencial do processo seletivo. Né? Então, quem não usava nenhuma tecnologia, veio todo mundo correndo. Mas até quem já usava, conseguiu... a evolução digital foi muito acelerada. Essa transformação digital foi muito acelerada por causa disso. Isso muda um pouco a forma de se fazer gestão de pessoas. Questão do desempenho. Porque no momento de incerteza, você tem que começar a olhar para desempenho. Né? Aconteceu na pandemia, está acontecendo agora na economia. Ou seja, você tem que ter uma gestão de pessoas também pensando em desempenho. E que, às vezes, em momento de abundância, quando está tudo bem, isso fica um pouco de lado. Mas não pode ser só desempenho. Você tem que ter a gestão do desempenho, mas você tem que também entender como que esse ser humano está trabalhando com você, está lá dentro, ele está bem, ele está engajado. Então, é um equilíbrio. Né? Vocês têm aquele software de monitoramento se o cara está trabalhando de casa, não está? Não. Cara, quando aparece matéria disso aqui no Critique, a gente mete o sapato, meu. Não. Que eu acho isso. Tem que ter igual aqueles Simpsons, né? Do que o cara deixa lá apertando o mesmo botão lá pra fingir que tá trabalhando. Cara, é um calabouço virtual. Então cara. você não pode sair da sua cadeira, porque senão você tem que. O software vai te pegar, né? É uma cultura que algumas empresas insistem ainda. Como se a pessoa tivesse produtiva só de estar na frente do computador. Exatamente, né? como se dependesse disso, né? Mas eu acho que são aprendizados. Né? Pensa no que aconteceu na pandemia do ponto de vista sanitário. No início a gente não sabia o que fazer. A gente teve que aprender muito rápido. Sim. A gente não andava de máscara. Não. A gente não fazia distanciamento social. Isso não estava no nosso protocolo. E do dia para a noite nós tivemos que fazer. E foi um aprendizado. Erramos e acertamos em alguns pontos. E acho que com o mundo do trabalho é a mesma coisa. A pandemia ela trouxe vários experimentos. Algumas coisas vão se perpetuar, outras não. O mercado dá jeito. É o que acontece. Quando você tem um cisne negro, assim, né? Quando você tem um evento não previsto, o ser humano se adapta, ele cria várias coisas, algumas coisas perpetuam, outras não. Né? E é quase impossível acertar 100%. Então, várias práticas não vão fazer sentido ao longo do tempo, outras vão. Esse é o processo. Isso acontece num pós-guerra, por exemplo, né? Algumas coisas que até durante a guerra o ser humano, por necessidade, ele se adapta, isso depois se perpetua. Né? Quantidade de filho, né, que nasce, né? Depois, existe um padrão de comportamento humano diante de eventos raros, né? E no mundo do trabalho, puxa vida, do dia para a noite as pessoas tiveram que trabalhar em casa, né? Algumas, né? Porque a gente fala muito assim de pessoas trabalhando em casa, mas eu que atendo o Brasilzão, assim... Indústria é difícil, né? Quem tá metade dos clientes não tinha essa opção. E aí você correlaciona loja, padaria. Correlaciona com umas coisas curiosas, do tipo, a quantidade de divórcio cresceu bastante, né? Porque as pessoas, às vezes... Ficavam em casa com o cônjuge. Cada um ia trabalhar, né? E de repente tiveram que conviver. Descobre que o marido deixa a toalha molhada em cima da cama. E é engraçado que dias enquanto chegava assim, Mônica, eu vou divorciar. Eu falei, não vai não, espera passar. Não faça nada, ninguém muda, ninguém toma nenhuma atitude brusca nesse momento. Espera passar para ver se é isso mesmo. Mas é. Complexo. Gente. Qualquer casamento que sobreviveu à pandemia tá tranquilo. Já passou para fazer bodas de prata aí, tranquilamente. Passou pelo teste de fogo aí. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível para você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?